Por sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 35. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição do livro de Gênesis. Hoje pela manhã nós vimos o versículo 22 e agora nós seguiremos, irmãos, do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 37. Vou se tratar, irmãos, de um longo capítulo e especialmente pela porção do capítulo 36 ser bastante cíclica e seguir o mesmo padrão. Nós vamos ler apenas uma parte do capítulo 36, então concluir a leitura com o verso 1 do capítulo 37. Leia comigo a partir da segunda parte do versículo 22, que diz: E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan, Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arbá, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E a Aolibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Maate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Coré. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. São estes os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão,
o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Agora o verso 1 do capítulo 37, o padrão vai continuar o mesmo, irmãos. Então vem o verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, diante de mais uma porção da Tua palavra e nós cremos, Senhor, que toda ela é útil para o nosso ensino e a nossa instrução, que toda ela é inspirada por Ti, Senhor, inclusive este longo trecho que nós lemos, Senhor. E sabemos, Senhor, que há ensino do Teu Evangelho para nós, há consolo para a nossa alma, há instrução e direção, Senhor, para os nossos pés. Que a nossa alma se volte para a Tua palavra, Senhor, com fé. Que Tu, Deus Filho encarnado, o nosso Cristo, subjugue nosso coração a Ti, docemente nos subjugue, Senhor, como é próprio do Teu reinado, e nos faça, Senhor, ver a Tua beleza nas letras da antiga aliança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora nós chegamos a realmente um momento em que as luzes, ou o holofote que estava sobre Jacó, começa-se a mudar para um outro, que nós vamos ver na próxima exposição. Mas nessa transição, Moisés, inspirado pelo Espírito, irmãos, ele vai nos mostrar dois fatos. O primeiro é o fim da peregrinação de Isaac, por meio da sua morte. Isaac morreu, sua peregrinação acabou. Mas o segundo fato, irmãos, que Moisés, inspirado pelo Espírito, nos mostra aqui, é a descrição das duas genealogias, ou a continuação da descendência de Jacó em seus 12 filhos e a descendência de Esaú. E aí uma lista muito extensa acerca dos filhos de Esaú. Queridos, eu já expliquei à igreja em outras ocasiões que por mais que as genealogias, para você, quando você está fazendo leitura anual, pareça ser uma série de nomes difíceis de falar, nomes esquisitos que você não está acostumado, para além disso, irmãos, há a mensagem do Evangelho para nós também nas genealogias. E aqui, irmãos, o Senhor, o Espírito, inspirou Moisés para nos mostrar algumas verdades acerca do Evangelho nessas duas genealogias. Não é à toa, irmãos, que Moisés coloca as duas genealogias lado a lado. Elas devem ser lidas como paralelos. E a partir desses paralelos contrastantes, nós aprendemos verdades, irmãos, profundas acerca do reino de Deus. E Moisés faz isso, irmãos, como que um trançado, né? Como que uma mulher que pega suas tranças, suas mechas e faz tranças. Assim Moisés, ele vai fazendo tranças aqui desses fatos. Ele começa falando sobre os filhos de Jacó, passa para a morte de Isaac, depois vai para os filhos de Esaú, depois volta para os filhos de Jacó. É basicamente essa dinâmica aqui, irmãos, da narrativa que vai até o capítulo 37, no versículo 1. Primeiro, descendência de Jacó, depois morte de Isaac, ainda a descendência de Esaú, e por último, a continuidade do pacto com a família da aliança e a ênfase sobre eles, irmãos. Então nós vamos, na nossa exposição hoje, queridos, considerar esses dois fatos que o texto está nos escrevendo aqui. Primeiro, é o que diz respeito a Isaac e o fim da sua peregrinação. Veja comigo novamente aqui o versículo 27, por favor. E veio Jacó a seu pai Isaac, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. E Isaac expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Como eu disse, irmãos, aqui o texto começa passada a genealogia de Jacó, que nós vamos voltar para considerá-la no paralelo. O texto ele nos leva à descrição da morte de Isaac. E com grande probabilidade aqui, irmãos, a morte de Isaac, ela não foi aqui como que numa sucessão de eventos que a narrativa está nos dando. Moisés, comumente, ele usa um recurso literário, de trazer fatos que são mais para frente em sua execução, para próximo em uma descrição narrativa
a fim de fechar um raciocínio. Então, com grande probabilidade, todos os comentaristas eles destacam isso. Isaac não morreu, por exemplo, após Rúben ter cometido o adultério, o pecado com Bila. Não. Com grande probabilidade, Isaac morreu muitos anos depois. Morreu, talvez, quando José já estava no Egito, e até mesmo quando José já estava como príncipe do Egito, como governador do Egito ali, no período de fartura. Então, não necessariamente, irmãos, a morte vem logo em seguida ao que é dito aqui, mas sim, ela é colocada justamente aqui para esse fechamento da narrativa desse ciclo, irmãos. E por que é descrita a morte de Isaac nesses termos? Que termos? O texto diz, e expirou Isaac, e morreu, e foi recolhido aos seus passados, ao seu povo, velho e farto de dias. Essa linguagem, irmãos, é para além de nos descrever e de nos dizer que simplesmente Isaac morreu velho. Ela tem um significado mais profundo. Ela vai nos mostrar, irmãos, a ideia de que Isaac teve a morte tranquila. Ele viveu 180 anos, sim. É um longo tempo, mas é muito mais do que isso a natureza da sua morte. Foi uma morte tranquila. Ele cumpriu a sua peregrinação que Deus havia estabelecido sobre a terra e tranquilamente, farto de dias, é a linguagem do texto. Não é simplesmente com muitos dias, mas é farto de dias. Ele expirou e foi recolhido ao seu povo, aos seus antepassados. Queridos, que grande bênção é uma morte tranquila. E essa frase aqui pode parecer um grande contrassenso. Fala da morte como bênção e colocar tranquila como adjetivo para a morte. Mas sim, irmãos, que grande bênção é uma morte tranquila. E aqui, irmãos, eu não estou falando da maneira como eu e você vamos morrer. Porque nós não podemos garantir se a nossa morte será tranquila em termos quanto à forma. Se eu vou morrer de acidente, que não tem nada de tranquilo esse tipo de morte, temporalmente falando. Se eu vou morrer por uma doença muito agressiva, que vai esvaziar toda a minha vitalidade. Nem está sendo dito, irmãos, que necessariamente a morte tranquila envolve uma quantidade de tempo. Eu não sei se eu vou morrer hoje, até mesmo durante o culto, após o culto, ou se eu vou viver ainda 60 dias. Nós não sabemos, irmãos. Mas há uma tranquilidade que independerá de como e de quando eu morrerei. E essa tranquilidade aqui, irmãos, que está por trás deste cabeça do Pacto da Graça, dessa administração do Pacto da Graça que é Isaac, irmãos. É a tranquilidade da morte daqueles que estão no Pacto da Graça com Deus por meio de Cristo. Todos os que estão unidos a Cristo, irmãos, e que sendo seguros e certos, experimentadores dessa união, eles morrerão a morte tranquila. Morrerão a morte tranquila. Muitos de nós falamos assim, eu jamais quero morrer em um acidente. Eu jamais quero morrer, por exemplo, alguém pode pensar, em uma queda de um avião. Deve ser uma morte muito angustiante. Eu jamais quero morrer afogado, alguns falam. Eu jamais quero morrer queimado em um incêndio. Mas não importa, irmãos, qual seja a forma da nossa morte, se nós estamos unidos a Cristo pelo Pacto da Graça, será uma morte tranquila. Porque a tranquilidade não estará em função da forma pela qual morro, mas do estado da minha alma em relação a Deus. Sabe por quê, querido? Você pode garantir uma boa previdência. A sua vida pode ser farta de dias e você morrer bem velhinho. Não lhe faltar nada. Você até morrer disposto sem nenhum problema de saúde. Talvez você chegue lá como um coroa bem exercitado, com uma boa alimentação, e você vai farto de dias. Mas se a sua morte for fora do pacto, ela não será tranquila. Na verdade,
é a partir dali que vai começar os maiores terrores da sua alma. Aqueles que morrem em Cristo morrem uma morte tranquila. Mas aqueles que morrem fora de Cristo podem morrer ouvindo passarinhos cantando no meio de uma floresta, com plena saúde, farto de dias, literalmente. Essa morte não será tranquila. Será o início do seu maior terror. Será o início do maior terror. Você teme a morte? Você teme morrer? Você é daqueles que faz planos mirabolantes sobre quanto tempo você vai viver e que você vai morrer assim, assim, assado? Cuidado. Seus planos não são nada. São fumaça. Mas a única coisa que lhe dá certeza de que sua morte será tranquila é se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo. Aqui também, irmãos, nós vemos que Isaac morreu como seu pai Abraão, sem receber a promessa da terra física. Isso aqui é interessante, irmãos. Ele morreu sem receber um palmo da terra de Canaã. Deus falhou a sua promessa? Não. Porque, como o autor dos Hebreus falou, não era para esta terra que ele estava olhando. Ele estava olhando para a cidade celestial. Ele morreu sem um palmo da terra física, mas ele morreu em posse da terra celestial. E no dia da ressurreição, ele tomará posse da cidade celestial. Da mesma forma, queridos, nós podemos morrer antes, eu até diria, muito antes da vinda de Cristo, sem recebermos a Nova Jerusalém enquanto estivermos vivos. Mas uma coisa é certa, irmãos, se nós vivermos todos os dias na nossa peregrinação como Isaac viveu, confiados na promessa que o Senhor fez pelo pacto da graça em Cristo, ainda que os nossos olhos se fechem, sem contemplar o raiar da nova era da eternidade, nós o veremos na ressurreição dos mortos e teremos posse da Canaã celestial. Essa tranquilidade, irmãos, a tranquilidade daqueles que morrem em Cristo. Se você tem medo da morte, você tem hoje ofertado para você a paz que excede todo entendimento. E quando você vê a morte chegando a você, você não verá mais como a sua inimiga aterrorizadora. Ela lhe vem como inimiga, mas ela agirá como uma amiga, levando ao teu Senhor com uma tranquilidade que a sua alma nunca desfrutou em vida. Mas aqui também, irmãos, tem uma outra coisa interessante que nos é descrito bem diante dos nossos olhos aqui, irmãos, nesse texto. Veja o que o texto fala no finalzinho dele. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. É interessante aqui, irmãos, porque no início da caminhada de Jacó, quando Jacó nos é apresentado na narrativa bíblica, ele enganou o seu pai e fugiu do seu irmão Esaú. Como é que a descrição da caminhada de Jacó, ela se encerra? E note, irmãos, que eu não estou dizendo que Jacó não continuará aparecendo na narrativa, certo? Ele vai continuar aparecendo, mas a ênfase vai sair dele para os seus filhos. Então, ele começa a sua caminhada enganando o seu pai e fugindo do seu irmão. E agora ele termina a sua caminhada enterrando o seu pai ao lado do seu irmão. Queridos, como Matthew Henry falou, isso é para nos mostrar de que forma maravilhosa Deus havia mudado o pensamento de Esaú desde que ele prometera assassinar o seu irmão logo após a morte de seu pai. Você lembra disso? Esaú prometeu, ele jurou, eu vou matar Jacó assim que meu pai morrer. Estava lá Jacó ao lado de Esaú enterrando o pai. Estavam lá os dois, amigavelmente, um ao lado do outro. Henry continua, Deus tem muitos modos de evitar que os homens maus realizem os seus maus intentos, aquilo que eles pretendem fazer. O Senhor pode tanto amarrar as mãos como mudar o coração.
E nós jamais devemos descrer disso, irmãos. Nós devemos confiar em Deus e nos entregar à providência dele no que diz respeito aos intentos maus dos homens. Muitas vezes, irmãos, o nosso joelho treme, a nossa alma se angustia. Nós ficamos literalmente, e porque de fato impotentes diante dos homens maus, quer sejam homens maus na sociedade, quer sejam homens maus na igreja. Mas só tem uma coisa que o Senhor nos manda fazer, irmãos, é nós confiarmos na providência dele. Ele vai cumprir o que ele quer através desses homens maus. O grande exemplo na Escritura Sagrada está lá, Faraó. Em toda a sua maldade, ele se curvou ao que Deus queria. E aqui está outro exemplo, irmãos. Um homem que jurou que iria matar o seu irmão, agora está amigavelmente ao lado dele. Deus mudou o coração de Esaú. Não para salvação. E aqui você percebe que um homem pode ser ímpio e ser moralmente reformado. Esaú não mudou em nada a sua impiedade, mas ele deixou de lado a vingança porque Deus operou no seu coração. Isso é para que nós percebamos, irmãos, e não nos enganemos, que moralidade não é igual a conversão. Sim, quem é convertido vai trazer frutos de boas obras na moral, mas ser moralista não é ser convertido. Esaú deixou de lado a vingança, perdoou Jacó, até mais do que alguns crentes, mas não era convertido. No tocante, então, irmãos, aos homens maus, a uns Deus muda para proteger o seu povo. A outros, Deus frustra nos seus planos. Há ainda outros, ele destrói, ele os mata. E a outros, ele faz com que eles cumpram o seu bom propósito com a igreja, enquanto acham que estão fazendo o mal. Deus mudou o coração de Esaú, mas ele não vai mudar o coração dos irmãos de José. Enquanto ele livra Jacó das mãos de Esaú, ele entrega José à mão dos seus irmãos, da maldade deles. E nos dois casos, Deus está cumprindo o seu propósito glorioso e bondoso para a igreja. Em ambos os casos, ele preserva a sua igreja. Então, irmãos, há outro fato que essa narrativa ela nos traz, que é justamente o paralelo entre Esaú e Jacó, e mais especialmente entre as descendências de Esaú e Jacó, irmãos. Moisés, ele dedica um considerável tempo aqui a ambas as genealogias e estabelece, como eu falei no início, alguns paralelos de contrastes. Ele quer estabelecer aqui contrastes, irmãos, e há inúmeros indícios no texto que nos fazem perceber que nós devemos ler as duas genealogias juntas. Essa é a intenção do autor inspirado pelo Espírito, irmãos. Primeiro, o que é que nós vemos aqui, irmãos? Moisés começa descrevendo, primeiro, a descendência de Jacó, de forma muito breve e sucinta, nesse primeiro momento aqui. Você vê essa genealogia descrita aqui no verso 23 até o verso 26. Ponto. 4 versículos. 4 versículos descrevendo a genealogia de Jacó nesse primeiro momento. E então ele coloca a descrição da morte de Isaac, e essa colocação aqui, irmãos, é proposital. Por que ele não colocou a morte de Isaac antes da genealogia de Jacó e botou lá a genealogia de Jacó ao lado de Esaú? Porque por essa descrição ele queria fazer uma distinção clara, ele queria fazer uma ruptura. Não confunda a descendência da semente santa, a descendência daqueles que creem no pacto, com a descendência daqueles que rejeitaram o pacto. É uma clara distinção, irmãos, e separação de ambas as genealogias. Um é o povo do pacto e da promessa. O outro é o povo que preferiu uma sopa de lentilhas ao pacto da graça, ao direito de primogenitura do pacto, irmãos. Há uma nítida, queridos, há uma nítida distinção entre os que estão em pacto com Deus por meio de Cristo e aqueles que não estão nesse pacto. Até o fluxo de uma narrativa prova isso. Por isso, queridos, ai daqueles que abolem essas distinções.
Ai daqueles que trabalham para tirar a distinção do povo do pacto, que está em pacto com Deus por meio de Cristo, daqueles que desprezam ao Cristo do pacto. E eis a principal diferença, irmãos, entre a genealogia de Jacó e a genealogia de Esaú. É a perfeição moral? Não. A gente já viu que não. É na genealogia de Jacó que acontecem coisas absurdas. Simeão e Levi fazendo uma chacina, um massacre, um genocídio. É Rúben deitando com a concubina. É Judá daqui a pouco deitando-se com sua nora. Não é meramente perfeição moral. Há uma diferença entre esses dois povos e é Cristo. Todos aqueles que trabalham para tirar a diferença entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo, no final se levantam contra Cristo. E esse trabalhar, irmãos, se dá de várias formas. Se dá quando se trabalha para dirimir as diferenças morais. Se dá quando se coloca Cristo como um mero apêndice, não como algo essencial. Se dá quando se defende o casamento em julgo desigual daqueles que temem ao Senhor com os que não temem ao Senhor. Se dá, querido, quando muitos trabalham para tornar a igreja cada vez mais parecida em sua visão de mundo e em sua prática com aquela visão que não condiz com o reino de Cristo. Irmãos, ai daqueles que trabalham para abolir as distinções que até um fluxo narrativo coloca entre o povo do pacto e quem está fora do pacto. Não importa a força que os homens façam para abolir essas distinções. No último dia, inequivocamente, essa distinção vai ser feita. À direita ele vai colocar as ovelhas dele. Vinde, benditos do meu Pai, e entrai para o meu reino. À direita, à esquerda, ele vai colocar aqueles que não temeram o seu nome. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Estarão também na esquerda aqueles que, se dizendo o povo de Deus, trabalham diligentemente para dirimir todas as distinções, em especial aquela que marca a distinção entre esses dois povos que compõem a humanidade. Cristo. Ter Cristo ou não ter Cristo. Mas a segunda questão que nós percebemos aqui, irmãos, nesses paralelos e contrastes, é que você pode perguntar assim: por que Deus coloca aqui a descrição da genealogia de Esaú? Não era mais fácil simplesmente ignorar? Ora, ele não era Edom, não era aquele que desprezou o direito do pacto. Por que simplesmente ele não foi desprezado aqui também na descrição da genealogia? E há algumas razões aqui, irmãos, pela qual nós temos a genealogia de Esaú. São as mesmas razões, basicamente, da razão pela qual nós tivemos a genealogia de Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar. Primeiro, irmãos, que Esaú era filho de Isaac, e por meio disso, Deus estava mostrando, irmãos, que estava cumprindo o aspecto temporal de sua promessa a Abraão, e a promessa que também fez a Rebeca, lembra? A Abraão, ele disse que faria dele uma numerosa multidão de povos. Está aqui mais um povo surgindo. A Rebeca, ele disse que no ventre dela estava duas grandes nações, Esaú e Jacó. Mas também, irmãos, a descrição está aqui para que fique clara a origem de um dos inimigos mais odiosos de Israel. Vem comigo para Obadias. Talvez você não tenha noção de como Israel foi odiado por Edom ou pelos edomitas. Obadias. Obadias, capítulo 1, verso
10 a 14. Obadias fica antes de Jonas. Está bem coladinho aí. Se você só tem um capítulo e após Amós, você não passar por cima direto. Esse livro, irmãos, esse profeta foi levantado, sabe para profetizar contra quem? Veja o versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Pronto, esse profeta foi para falar contra os edomitas, esse povo que acabou de ser descrito aqui. Verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alegrar-se a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Sabe o que o povo de Edom fez, irmãos? Quando o Império Babilônico entrou em Jerusalém, os edomitas ajudaram os babilônios a destruir Jerusalém. O Senhor levanta Obadias justamente para os acusar desse pecado e declarar o juízo dele sobre Edom. Você não devia ter se alegrado com a disciplina que eu fiz com o meu povo. Você não deveria ter entrado junto com os babilônios e ter tirado tudo do meu povo. E quando o meu povo fugia de Jerusalém, você era aquele que estava prendendo eles e entregando aos babilônicos. Tu não devias. Edom, irmãos, odiou o povo de Israel até o último instante, queridos. Então aqui também essa analogia para nos mostrar quem é esse povo que odiou o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, apesar de todo um capítulo dedicado a Edom, é apenas o que ele tem. Um capítulo. Apenas um capítulo, irmãos, é dedicado, e mesmo que uma lista de nomes extensos, ela só vai até a 3ª e 4ª geração. O resto das histórias da redenção, irmãos, o restante da Escritura, toda a Escritura do Deus eterno é dedicada a falar da história do povo do pacto. A história do mundo, irmãos, é de grande importância. Vocês estão aqui diante de um historiador. Eu me formei em História na Universidade Federal. A história do mundo é de grande importância. Você pode ter, inclusive, um importante nome na história. Será algo grandioso ver as crianças estudando o seu nome nas próximas gerações. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só os que creem em Cristo é que fazem parte do povo cuja história começa aqui e entrará por toda a eternidade bem-aventurada. O crente mais desconhecido nesta era será eternamente lembrado, mais do que o ímpio, mais conhecido nesta era. Esaú teve um capítulo inteirinho só para ele, mas foi só isso. O resto da Escritura é para falar sobre a história do povo de Israel, a igreja do Senhor. Da mesma forma, irmãos, os homens ímpios têm um capítulo inteirinho para a sua história. Esse capítulo chama Esta Era. Mas o povo de Deus entrará por toda a eternidade, em uma eternidade bem-aventurada. Você pode ter o nome mais glorioso nesta era e ouvir da boca de Cristo no último dia:
aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque não é a fama do nome de um homem que faz a sua história entrar pela eternidade. É se ele está ou não em Cristo, se ele faz ou não parte do povo do pacto. Mas então, irmãos, vem contrastes mais agressivos aqui agora. Veja o que acontece. O texto começa no versículo 22. E eram 12 os filhos de Jacó, e começa-se a enumerar os nomes dos filhos de Jacó. Em contraste, vem o capítulo 36, em que a mesma dinâmica é feita. É descrito as esposas de Esaú, e conclui, veja o verso 5, e estes são os filhos de Esaú. Você percebe? O autor faz a mesma dinâmica. Estes são os filhos de Jacó, estes são os filhos de Esaú. Então, Jacó teve 12 mais 1, isto é, 12 homens e uma filha, e Esaú teve 5 filhos. Essa desproporcionalidade é proposital também. A bênção do Senhor sobre a multiplicação do seu povo. Jacó, o texto também vai nos colocar outro contraste. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas por engano, confusão e fraqueza. Já Esaú teve 3 esposas, cananeias e ismaelitas, por decisão obstinada. Ele quis aquilo. Ainda outro paralelo é feito, irmãos. São estes os filhos de Jacó. E no capítulo 36, verso 8, também é repetido, são estes os filhos de Esaú. Há um movimento geográfico que é colocado como paralelo aqui. No capítulo 35, versículo 26 e 27, e no capítulo 37, versículo 1, é mostrado que Jacó fez um movimento de Padã-Arã para Canaã. O contraste é feito com relação a Esaú. Ele sai de Canaã e vai para os montes Seir. Esse contraste também é proposital, irmãos. Ainda outro contraste, outro paralelo é estabelecido. Há um termo, irmãos, que é comum na história de Gênesis, e nós vamos aprofundar aí na próxima exposição, que é: estas são as gerações de Jacó. A mesma coisa acontece com Esaú, verso 36, capítulo 36, verso 5. Estas são as gerações de Esaú. Só que tem ainda um contraste ainda mais gritante, irmãos. Os filhos de Jacó, o que são eles? O que é dito acerca deles? Nada demais. Quando você lê um pouco mais a narrativa bíblica, lá em Gênesis 47, verso 3, é dito que eles eram pastores de ovelhas, meros pastores de ovelhas, com bastante condição financeira, mas pastores de ovelhas. Só que eles eram chamados de os príncipes de Deus, porque o nome deles era Israel. E o que é falado acerca dos filhos de Esaú? Você prestou bem na leitura que foi feita? Você conseguiu perceber uma palavrinha que se repetiu várias vezes e várias vezes e várias vezes? Os filhos de Esaú eram príncipes nesta era. E eram guerreiros. Mas eles eram odiados por Deus. Em todo esse contraste, irmãos, eu quero enfatizar aqui 2 coisas para a compreensão dessa genealogia, irmãos. A primeira é a questão da terra. Vem comigo para Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, verso 4. Josué, capítulo 24, verso 4. Ele está assim: e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. É mais na frente, irmãos, que nós somos ensinados. Deuteronômio 2:5. Se você não abriu, apenas ouça. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança.
É mais na frente, irmãos, que nós descobrimos que esse movimento de Esaú sair de Canaã e ir para os montes Seir foi designado pelo próprio Deus. Aqui que nós vimos, irmãos, o cumprimento da profecia por boca de Isaac. Canaã ficou finalmente com Jacó, mesmo tendo ele passado por boa parte da sua vida fora dela. E os montes Seir ficaram com Esaú. Provavelmente, irmãos, Isaac fez aqui a mesma coisa que Abraão fez quando estava prestes a morrer. Ele colocou para longe todos os seus outros filhos para que apenas Isaac ficasse com Canaã. A mesma coisa que aconteceu. Mas sabe o que nos chama a atenção, irmãos? É que a maior preocupação de Esaú era ter ou não ter as bênçãos desta era. Você lembra disso? Quando ele vê que o seu pai abençoou Jacó, ele tão somente olhou para as coisas materiais. Ele não percebeu que aquele ato da bênção, da primogenitura, era a transferência do direito do pacto da graça. Ele, pai, me dá pelo menos alguma bênção. Ele estava preocupado com esta era e não ser privado dessas bênçãos. Ele não estava preocupado com o pacto da graça e o que ele significava. Tão somente ele queria as bênçãos dessa terra. Jacó, irmãos, andou como um peregrino, passou por inúmeras provações e privações, dores sobre dores, mas era aquele que levava o pacto da graça sobre si. Esaú havia lutado por Canaã, mas agora é retirado de Canaã para o Monte Seir de forma submissa. Jacó tentou conquistar Canaã pelo engano, mas agora sem força recebe-a do Senhor. Esaú teve a prosperidade que ele queria. Os montes Seir supriram os desejos carnais dele, mas ele ficou sem Canaã. Ele ficou sem Canaã. Talvez, meu irmão, o seu coração possa estar sendo conduzido como Esaú. Você quer muito as bênçãos dessa terra, a tal ponto que você não percebe que você está perdendo um Canaã celestial. Você não percebe que o seu coração está indo para longe do caminho que o Senhor quer que você anda. Nós aprendemos também aqui, irmãos, que nós não devemos lutar com armas carnais para obter qualquer coisa. Não vale a pena, irmãos, o pecado para ter poder, glória, honra, riqueza ou louvor nessa era. Não vale a pena, irmãos. Jacó esperneou para ter de forma carnal tais bênçãos. Esaú esperneou para ter de forma carnal, mas não foi a carne que deu a eles. Foi a graça e a providência de Deus. A uma graça manifesta, a outra a bondade de Deus dada aos homens. Aprendamos isso, irmãos. Aquilo que Deus quiser nos dar, através do trabalho santo e de sua sábia providência, Ele nos dará e nenhum homem poderá impedir. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não. Isso é teologia da providência, de um coração que descansa em Deus. A teologia da prosperidade quer mandar em Deus para ter alguma coisa. A teologia da providência diz, eu descanso em Deus para ter o que Ele quiser me dar. E o que Ele quiser dar ao seu povo. Nem Esaú, nem ninguém pode privar o seu povo daquilo. Mas se nós nos lançarmos, irmãos, nessa luta com armas carnais para termos mais deste mundo, dispostos até a pecar para tê-lo mais, no final, querido, seremos como Esaú. Nós teremos apenas o Monte Seir, e não a Canaã celestial, e não a bênção do pacto. Meu irmão, se você está sendo tentado a lutar por esta era, a usar armas carnais, não um trabalho santo, mas o trabalho que sacrifica a lei do Senhor, que sacrifica os seus votos ao Senhor, o Senhor hoje te alerta. Você vai ter o que você quer. E vai ser apenas os montes Seir. Enquanto a Canaã, você apenas passará de longe por ela. Você ficará satisfeito com o que é passageiro.
Mas há uma segunda coisa aqui nesse contraste, irmãos, que é a posição diante de Deus, diante dos homens. Essa é a última questão aqui, irmãos, e talvez a mais importante em toda essa narrativa, essa genealogia. Repentinamente, irmãos, nos é dito que os filhos de Esaú se tornaram príncipes. Se você ver comigo depois, dá uma olhadinha aí, para mais de 10, 15 vezes é repetido que os filhos de Esaú eram príncipes. O príncipe Naate, o príncipe Samar, o príncipe Elifaz, os príncipes, os filhos de Edom, eram príncipes. Você consegue imaginar isso, querido? Isso, queridos, não é uma alusão apenas de algum poder civil que eles tiveram, mas com grande probabilidade essa palavra está associada também ao poder da força. Eles eram guerreiros, eles estavam associados à guerra, à espada. Agora, em contraste, como foi falado, os filhos de Jacó eram apenas pastores. Você não vê o príncipe Rubem, o príncipe José, o príncipe Benjamim, não. Todavia, queridos, preste bem atenção nisso. Embora os filhos de Esaú recebam os títulos de príncipes nesta era, é Jacó e seus filhos que recebem um título de príncipes de Deus. Você lembra o que significa Israel? Israel significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Os edomitas, como disse Matthew Henry, podem ser príncipe entre os homens, mas os israelitas com certeza se tornam, para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Portanto, querido, não são títulos carnais ou posições de pompa que nos definem quem somos, mas aquilo que somos em relação a Deus. Não adianta nada, meu querido, você ter títulos de glória nessa terra. Não adianta nada você ser contado como os príncipes dessa era, se sobre você tem uma condenação. Que condenação é essa, pastor? Vem aqui para Malaquias, por favor. Malaquias, capítulo 1. Se você não conseguir acompanhar, apenas ouça. Olha o que o Senhor fala. No início do livro de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Aí o Senhor responde, não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Príncipes diante dos homens, mas odiados diante de Deus. De nada vale você ter títulos nessa era, se diante do Senhor você não é contado como um Israel, como um príncipe de Deus. Você pode ter todos os títulos, mas ser odiado por Deus. Você acha que os seus títulos lhe preservarão da ira do Cordeiro? Não. Que você seja um mendigo nesta era, mas seja contado como um príncipe de Deus, como um Israel do Senhor. E aí você pode perguntar, como é que eu sou contado? Vem comigo para João, capítulo 1. João 1, verso 12. O texto nos diz, verso 11, veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você hoje pode não ser um Israel, contado como um príncipe de Deus, mas a Escritura promete que se você crê em Cristo, você recebe o direito de ser contado como um filho de Deus, um Israel do Senhor. Crente, eu também quero lhe falar uma coisa acerca dessa porção da palavra. Talvez nessa era você não tenha título de príncipe. Você lembra o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, que não foram muitos os sábios, os fortes, os poderosos dessa era que Deus chamou. Mas ele chamou os fracos, os que nada são,
para reduzir os que pensam que são. Ele chamou aqueles que não são gloriosos aos olhos do mundo, para humilhar o mundo. Então, lembre-se disso, meu querido. Não se consuma de tristeza e de frustração por você não ter os títulos dessa era. Se Deus lhe dá, amém. Use isso para a glória do Senhor. Mas lembre-se que os príncipes desta era desvanecerão. Que essa glória é passageira. Mas o Israel de Deus, irmãos, isto é, os príncipes de Deus, a igreja do Senhor, reinarão eternamente. Não troque o direito de primogenitura para ser tratado como príncipe nessa era. Esaú trocou e ele foi príncipe nessa era. Mas só isso. Acabou aqui. Por isso, me permita encerrar citando essa citação de Matthew Henry, comentando esse texto. Ele diz: Deus havia prometido recentemente a Jacó que reis procederiam de seu ventre, do seu lombo. E ainda assim, o sangue de Esaú se tornou nobre, muito antes do que qualquer descendente de Jacó. Veja, você percebe? Príncipes procederão de ti, Jacó. Está lá em Gênesis 35:11. E quem é que Jacó veio prosperando, se tornando príncipe? Os filhos de Esaú, não seus. Note que no que se refere à glória e prosperidade material, os filhos do pacto muitas vezes ficam para trás. E os que não fazem parte do pacto saem na frente. O triunfo dos ímpios pode ser rápido, mas é de curta duração. Amadurece rapidamente, porém logo apodrece. Porém, o fruto da promessa, embora sejam vagarosos, eles são certos e duradouros. O pecado levou Edom de reis a duques, basta você ver a história de Edom, de coroas a meros diademas. Os filhos deste mundo têm os seus bens em mãos e nada em esperança, enquanto os filhos de Deus têm seus bens na esperança e, comumente, quase nada em suas mãos. Se você crê em Cristo, a sua descendência não é a de Esaú, é a de Jacó. A sua esperança não está nesta era. A sua glória não está em títulos. Está naquela terra, a cidade celestial, naquele título, Israel de Deus, príncipe de Deus. Coloque o seu coração nisso, crente. E se Deus lhe abençoar nesta era, use isso para a sua glória. A glória dele, não a sua própria glória. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por nos mostrar com clareza, Senhor, a distinção que há, Senhor, entre os filhos da mulher e os filhos da serpente, entre o povo do pacto e aqueles que não temem, Senhor, o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, porque estávamos contados como um deles e o Senhor nos alcançou. Mas não poucas vezes, Senhor, nossos olhos se turvam e nós somos tentados em tristeza, Senhor, ao vermos a glória que há entre os ímpios, Senhor, e queremos desejá-la, Senhor. Que nosso coração seja guardado em Ti. E que não, Senhor, movidos por descontentamento, queiramos os títulos de príncipes desta era, para a glória do nosso nome, Senhor. Se o Senhor nos dá para o serviço do Teu reino, que assim o seja, Senhor. Mas que não seja, Senhor, a angústia da nossa alma ao não tê-los. Que nós nos alegremos, Senhor, no fato de sermos feitos Teus filhos, Senhor. Fortalece o coração da Tua igreja nessa peregrinação. Ó Senhor, nós olhamos também, Senhor, para o fim da descrição da peregrinação de Isaac. E vemos como o Senhor o sustentou até ali. E o Senhor lhe deu uma morte tranquila. Uma morte de quem está no pacto da graça, Senhor.
nós clamamos, Senhor, nos dá a mesma morte. Dá-nos a confiança em Cristo, Senhor. E aqueles que não creem no teu nome possam ser conduzidos a ti e fazerem parte do teu povo e receberem essa promessa dessa terra celestial, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.